Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus, que esta paz esteja na sua vida, no seu coração e na sua alma. Meus amados irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Quero trazer uma palavra sobre o tema: por que devo disciplinar os meus filhos? Por que devo corrigir os meus filhos? E quando eu falo em disciplina e eu falo em correção, eu estou falando de instrução, eu estou falando de correção, para que esta pessoa se torne uma pessoa bem-sucedida. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Aprenda a corrigi-lo. Se você não corrigir os seus filhos, se nós não corrigirmos os nossos filhos, eles vão ter problema lá na frente. Eles vão ter problema, porque se ele não tem disciplina na hora de levantar, não tem hora para almoçar, não tem hora para dormir, quando ele for para trabalho, quando ele for para a sua empresa, ele vai pensar que pode fazer tudo. Ele vai ter problema muito sério, porque lá tem horário de entrar, lá tem horário de sair, tem horário para almoço, e ele vai ter muita dificuldade de ficar nesta empresa. Então, quero lhe dar um conselho: por que devo corrigir os meus filhos? Primeiro, porque quem ama seu filho, corrige. Se você ama o seu filho, deve corrigir. A correção é um sinal que você ama o seu filho. E quem ama o seu filho, corrige. Isso, eu quero compartilhar a palavra de Deus que fala sobre isto. Provérbio, capítulo 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara, a sua vara aborrece seu filho, mas quem ama ao seu tempo castiga. Veja, ele está dizendo, quando você retém a disciplina, a vara da disciplina, quando você retém, quando você não corrige os seus filhos, aquele que retém, que deixa de corrigir o filho, a pessoa aborrece o filho. Ele não ama. Porque se ele amasse, ele colocaria a vara da disciplina, a vara da repreensão. E ele diz: quem retém a sua vara aborrece, mas o que ama ao seu tempo corrige. Isso é muito importante. Tem gente que pensa: eu amo, e não, por achar que ele ama, ele não corrige. Querido, se você ama teu filho, você deve corrigi-lo. Esse é um sinal que você tem amor por ele, porque você corrige os erros dele. Então, se você ama o seu filho, deve corrigir. Veja o tema desta mensagem. Por que devo corrigir? Porque amo meu filho. Por que devo disciplinar os meus filhos? Porque amo ele. E quem ama ao seu tempo, veja isto aqui, ele não retém a correção, ele não deixa de corrigir, ele corrige, ele disciplina. Quem ama o seu filho, corrige ao seu tempo. Em segundo lugar, por que devo corrigir os meus filhos? Porque o mal está ligado ao coração da criança. Nós estamos num mundo mau, onde o pecado predomina. E a Bíblia diz que o mal está ligado ao coração da criança, do ser humano, desde menino. A malícia está ligada ao coração. Isso nós vemos Deus dizendo em Gênesis, no capítulo 8. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 21, ele diz assim: o Senhor cheirou, quando Noé saiu da arca, e ele diz, olha essa expressão de Deus: o Senhor cheirou cheiro suave,
E disse ao Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação, olha só isto aqui, do coração do homem é má, desde a sua meninice. Veja isto, é muito profundo. Deus está dizendo que o ser humano é mau desde de criança. Desde de criança ele já é até uma índole má, porque esse mundo jaz no maligno. Por isso também, se você vai ver isso também no próprio Davi, quando ele diz: a minha mãe me gerou em pecado. O pecado está predominando a esta geração. E o pecado contaminou o ser humano. Então, querido, meu amado que me acompanha nesse momento, por que devo corrigir os meus filhos? Porque eles já nasceram no pecado. E o seu coração já tem uma tendência para o mal. Já tem uma tendência para a malícia, para aquilo que não presta. E por isso devo corrigi-lo. Devo corrigir porque o seu coração é mau. Você vê que a criança, quando ela quer manipular a mãe, ele chora. Quando a mãe bota no braço, ele cala. Ele sabe o que ele está querendo. Assim, a criança não sabe disso. Sabe, querido. Ela sabe das coisas. Ela sabe, ela chora, ela manipula a mãe. Quando ela quer mamar, ela chora até a mãe botar, dá peita, ela se mete, ela se sacode, ela joga até a hora que a mãe coloca os seios e deixa ele mamar. Ele sabe o que quer. Quando ele quer ir para os braços, a malícia está ligada. Por isso é que os pais devem disciplinar os filhos. Por que devo disciplinar? Porque, meu amado irmão, veja o que diz Provérbio 18. Veja o que diz o Provérbio, aliás, 22. Provérbio capítulo 22, versículo 15. Veja o que ele diz aqui, ó. Interessante isto aqui. Astúcia está ligado ao coração do menino. Mas a vara da correção vai afugentar dele. Ou seja, veja que a astúcia, a criança é astuta. Tem astúcia da maneira dela de conseguir as coisas. Como eu disse, a criança bate o pé, chora, grita quando ela quer um brinquedo. Então ela sabe. Você pensa que uma criança não tem inteligência? Por isso que ele está dizendo para nós, a astúcia está ligada ao coração da criança. Por que devo corrigir a minha criança? Porque ela tem um coração astuto. E eu devo, nesse momento, corrigi-la para não deixar fazer tudo o que ela quer. Quantos pais são manipulados pelos filhos? No filho não pode chorar, que ele vai lá e tem que dar o que a criança quer. Hoje não é mais os pais que educam os filhos é que estão educando os pais. Isso é uma invenção de valores que nós estamos vivendo hoje. E se você ama os seus filhos, querido, não deixe ele ser educado por esta sociedade. Deus tem nos ensinado o modelo para ensinar os nossos filhos. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você. Por que devo corrigir os meus filhos? Por que devo corrigir? Porque, meu amado, a astúcia está ligada ao coração da criança. A astúcia está ligada ao coração. Mas, querido, a vara da repreensão, ela vai, que essa vara de correção é a vara de medida, que vai corrigir a trajetória errada dos meus filhos. Essa instrução. E eu quero lhe dizer isso nesse momento. Corrija. Por que devo corrigir? Porque amo. Por que devo corrigir os meus filhos? Porque o coração dele é má. O pecado fez isso.
a essa geração caída. Por que devo corrigir os meus filhos? Porque tem uma idade para aprender, querido. Você sabia disso? Que a criança tem uma idade para aprender? Se você não ensinar a criança, quando ela é uma criança, quando ela crescer, ela vai te dar muito trabalho, querido. Você sabia disso? A criança tem uma idade para aprender. E eu quero compartilhar isso. Provérbio 19, 18. 19, versículo 18. Para que você compreenda. Ele diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, não para matar, e não alçará sua alma. Veja o que ele diz nesse texto. Na tradução atualizada, ele diz: corrige o teu filho enquanto tem idade para aprender. Devo corrigir o meu filho enquanto ele tem uma idade. E aí tem aquela, vou usar a ilustração que sempre é usado, uma vara fina, pequena, é fácil de você drobar. Nova, é fácil de você. Agora, quando ele vira uma árvore, você não tem como drobar mais. Então, querido, vale a mesma coisa para uma criança. Se você observar, a Bíblia não manda ensinar o rapaz, ensinar o adolescente, ele manda ensinar a criança, instruir a criança, porque a base é a criança. É a criança que começa. Aí eu vou usar o que a psicologia diz, né? Eu vejo isso pela Bíblia também. Eu quero até mostrar isso à luz. Salmo 127, para que a gente não fale. 127, o Salmo 127, versículo 4 diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Sabe o que ele está dizendo para mim, para você? Ele está dizendo: eu te dei uma criança sem caráter ainda formado, sem a personalidade dele formada por completo, para que tu complete. E para que tu mire onde tu quer que ele chegue. Assim como a flecha está para o arqueiro, para ele mirar qual é a caça que ele quer que atinja, assim também o teu filho está, eu coloquei na tua mão, para tu educar da tua maneira. Eu coloquei a minha herança, o meu galardão nas tuas mãos. Você sabia que os teus filhos que você tem não é seu? Não. Tem gente que diz assim: a minha vida é o meu filho. Nunca diga isso, querido. Não diga que teu filho é tua vida. Que você pode correr o risco de sofrer muito. Porque se ele morre, tu morre junto com ele. Filho é bênção de Deus. São uma bênção do céu. Mas quero lhe dizer, o filho não é seu, é de Deus. É o galardão de Deus, é a herança de Deus. Ele nos colocou, nos confiou para ser mordomo dele, para cuidar, zelar dos nossos filhos, mas não são nós. Prova disso é que quando ele quer levar, ele não pede para nós. Ele nunca vai pedir para você, para ele levar um dos seus filhos. Por quê? Porque não é seu, é dele. E é dele, ele leva a hora que ele quer, como ele quer. Então, ele está colocando nas nossas mãos, ele está dizendo: mira, onde tu quer que tu quer, onde quer que tu quer que teu filho chegue na vida espiritual dele, na vida profissional dele. Então, mira. Tu quer que teu filho chegue aonde? No céu? Mira isso, colocando, ensinando ele o caminho. Onde tu quer que ele chegue profissionalmente? Onde tu quer que ele chegue como um pai de família, um homem, como um pai, como um marido? Ensine. Ele está dizendo isso. A flecha está para tu mirar onde tu quer que ele chegue. Então, querido, ensine a criança. Ele está colocando uma criança sem personalidade, sem caráter formado, para que nós venha formar. Você entende o que eu estou falando? Então, se você pega uma criança sem caráter formado por completo, sem personalidade formada por completo, você começa a ensinar o caminho,
Por isso que diz Provérbio, olha, isso aqui também é lido. Provérbio, capítulo 22, versículo 6. Veja o que ele diz: instrui, ensina, instruir, entendeu? Ensinar, ele diz, instrui a criança no caminho que ela deve. Não é o caminho que ela quer andar, é o caminho que ela deve andar, querido. Você entende? É o caminho que essa criança deve andar. Qual o caminho que ela deve andar? O caminho espiritual. Qual o caminho que ela deve andar profissional? Qual o caminho? A criança não sabe. Então você é que deve orientar, ensinar, exortar, corrigir a distorção do caminho. Quando ele estiver para o caminho errado, você vai e corrige. É isso que Deus espera de nós, querido. É isso, é que nós sejamos bons pais para corrigir, para ensinar, para educá-los. Então, se você ama o seu filho, corrija. Se você ama ele, corrija, meu querido. Por que devo corrigir os meus filhos? Porque amo. Por que devo corrigir os meus filhos? Porque a astúcia ou o pecado está ligado ao coração, a malicidade está ligada ao coração dele. Por que devo corrigir meus filhos? Porque ele tem uma idade para aprender. Então, se eu começo uma base, desde de criança, ensinando o caminho que ele deve andar, contando história antes dele dormir, lendo a Bíblia, ensinando, orientando a palavra, quando ele crescer, ele não vai esquecer daquilo que tu ensinou. E aí eu gosto desse texto de Provérbio 22, que ele diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar até envelhecer. Ou seja, você sempre vai estar ensinando. Sempre. Todos os tempos você estará ensinando. Ensine todo o tempo. Crie uma base. E essa base vai ele chegar onde Deus quer que ele chegue. Em quarto lugar, por que devo corrigir os meus filhos? Para livrar a alma dele do inferno. Você sabia disso? Provérbio, capítulo 23, versículo 13 e 14. Ele diz assim: não retire a disciplina da criança, porque afugentando com a vara, nem por isso morrerá. Tu fudigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Querido, corrija teus filhos. Discipline ele, para que ele amanhã não se perca, para que amanhã ele não venha parar no inferno. Então, por que devo corrigir os meus filhos? Por que devo disciplinar? Para livrar a alma dele do inferno. Querido, às vezes você não corrige. Eu quero dizer isso: se você falhar na correção, se você falhar na correção dos teus filhos, sabe onde eles vão parar? Quem vai ter que corrigir ele? Quando a família, ela deixa de corrigir, ela deixa um grande trabalho para a sociedade, porque o Estado é que vai ter que corrigir ele, colocando ele dentro de uma cadeia. Veja como isso é triste. Quando a família deixa de corrigir o seu filho, quem tem que corrigir então é o Estado. Porque ele se torna um marginal, ladrão, traficante, assassino. E aí tem que entrar o Estado. E o Estado não é que nem pai. Ele não vai corrigir da mesma maneira. Ele vai corrigir ele duramente. E pior, você que conhece a verdade, se você não pregar a verdade, se você não ensinar, se você não disciplinar teu filho, ele corre o risco de parar no inferno, que a prisão é eterna. Então, querido, se tu ama teu filho, corrige. Corrige para livrar a alma dele do inferno. Penúltimo lugar, por que devo corrigir os meus filhos? Para que ele não venha me envergonhar. Não, isto é muito sério. Quantos pais estão passando vergonha porque o filho chama ele de mentiroso, esculhamba ele, xinga ele na frente de todo mundo, fazendo vergonha para ele. Eu quero mostrar o texto, Provérbio 29, versículo 15, e eu quero compartilhar essa palavra. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas
Mas o rapaz entrega a si mesmo e vai ser uma vergonha para a sua mãe. Isto é muito sério, meus irmãos. Muito sério mesmo. Isto é muito sério. Tem gente que pensa, não, eu amo meu filho, então vou deixar fazer o que ele quer. Meu querido, tu não está amando o teu filho. Porque quem ama, cedo corrige, querido. Quem ama, corrige os filhos, querido, que tem. Se você deixa o teu filho fazer o que quer, ele vai ter problema, essa criança. Ele vai pensar que todo lugar é igual à casa dele. Olha Davi cometendo esse erro. A Bíblia diz lá, e aí eu quero mostrar isso para você ver que Davi cometeu esse erro. Ele deixou os filhos dele fazer o que quer. Ó, 1 Reis, capítulo 1, 6. Nunca seu pai tinha contrariado, dizendo, por que tu fizeste desse jeito? Veja que Davi não contrariou os filhos, mas veja quantos mal os filhos dele fizeram. Um dos filhos dele violentou a própria irmã, o outro matou o outro irmão que violentou a irmã, esse que matou o próprio irmão tentou matar o próprio pai, ficou com as mulheres do próprio pai, teve relação com elas. Veja, quando você cria uma criança sem limite, isso vira uma anarquia na vida dele, ele pensa que pode fazer tudo. Ele pensa que pode fazer tudo, querido. Por isso é que nós devemos corrigir os nossos filhos. Se você ama o teu filho, querido, deve corrigir. Devemos nós corrigir os nossos filhos. Quem ama, corrige. Por isso lhe dou conselho. Se você não quer passar vergonha, igual Davi passou, imagine o filho dele ficar com as mulheres dele, na frente de todo mundo. Veja isso, a vergonha que ele passou de ver um próprio irmão violentando a própria irmã, porque os filhos de Davi não tinham limite, poderia fazer tudo. Quantos pais precisam se reeducar para poder educar os filhos? Quando eu vou para uma casa para ensinar esse pai a corrigir os filhos, a primeira coisa que eu observo é que o pai é que precisa ser corrigido e não o filho. Então, meu amado querido, tu não quer passar vergonha, seu filho te chamar de tudo na frente das pessoas? Aprende a corrigi-la. Corrige o teu filho, discipline ele, mostre para ele o que é certo e o que é errado. Em último lugar, por que devo corrigir os meus filhos? Por quê? Para que ele venha me dar descanso e orgulho. Isso é lido, meu amado. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 17 diz, castiga teu filho e ele te fará descansar. Olha, isto é lido. E dará delícia à tua alma, te dará orgulho de ter criado um filho. Meu amado querido irmão, nesse momento, querido, eu quero mostrar isso, é tão importante para esta sociedade que está aí caída, essa sociedade que está aí, a família toda desfacelada, porque hoje está faltando governo nas casas, está faltando governo na família. Eu quero dizer para você, governe a sua família, governe a sua casa, governe, meu amado. Não deixe teus filhos, se você quer que teu filho seja um orgulho para ti, para que amanhã tu não venha... Ô irmão, eu vou dentro do presídio e quando eu chego ali para visitá-lo, eu vejo tanta mãe ali na porta, esperando, se humilhando. É uma humilhação para elas entrar dentro do presídio. Querido, tu não quer ver teu filho ali, tu não quer passar vergonha. Querido, tu não quer passar vergonha, mas tu quer ter orgulho de ter um filho médico, de ter um filho advogado, de ter um filho, pessoa importante na sociedade. Se você quer ter orgulho do teu filho, ensine ele, corrija, discipline. Ele vai chegar
onde é que tu mirar. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que a bênção de Deus esteja sobre ti, em nome de Jesus.